Olá, seja bem-vindo ao Estação Cidadania, um podcast do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente vem trabalhando com dados do ReForShe e do Meninas na Ciência, que relataram que em torno de 50%, vou colocar esse dado assim mais amplo, de servidoras, servidores e também estudantes sinalizam que já sofreram assédio moral. A gente pode pensar também que nós mulheres e pessoas mais velhas, de repente, dentro de um curso de graduação, pessoas negras, pessoas indígenas, de modo geral, podem ser vítimas mais evidentes dessa violência. A gente fica muito receosa, eu vou me expor. Não vai se expor, vai fazer a denúncia, vai ficar protegida, ou protegido, enfim, vai chegar na ouvidoria da universidade que vai desidentificar, fazer um tratamento desses dados e encaminhar para a instância responsável. Às vezes a vítima se considera culpada, eu estou sofrendo assédio porque... Não, estou sofrendo assédio porque alguém resolveu fazer uma violência contra mim, Vamos partir desse pressuposto. E é importante se solidarizar, ouvir, não vitimizar de novo essa pessoa que já vem sofrendo com uma violência contínua, não. Tentar escutar, não reproduzir aquela frase clássica, eu não quero saber de fofoca. Vocês que se entendam, mas a ideia é abrir esse debate, que as pessoas a partir dali possam construir os seus mecanismos nas unidades, nos setores, que os estudantes também possam se organizar, E o Ampare sempre vai ser esse núcleo de apoio. Oi, eu sou Anselmo Berté, eu sou homem negro, tenho bigode, cavanhaque, tô usando fones de ouvidos, ao meu fundo tem uma parede branca, uma cortina branca, um quadro e algumas medalhas. A gente tá aqui no Estação Cidadania e hoje a gente vai falar um pouquinho com o Núcleo Ampare da URGS, que é um coletivo de servidoras e estudantes da URGS que são dedicados a ações de extensão e de pesquisa sobre o tema do assédio. O núcleo foi criado a partir da capacitação Assédio e Relações de Poder em Instituições Públicas oferecidas pela EDURGS em 25 de novembro de 2021. E para falar um pouquinho com a gente sobre esse tema, a gente está aqui com a professora Jennifer Cuti, que é professora do curso de Museologia da URGS, doutora e mestre em Planejamento Urbano e Regional, formada em Arquitetura e Urbanismo e especialista em Direitos Humanos. Atualmente ela é graduanda em Direito. Ela é membro fundadora do Núcleo Ampare, estuda há 8 anos a temática do assédio moral e coordenou essa capacitação de assédio e relações de poder em instituições públicas. Então, seja muito bem-vinda, professora. Olá a todas, a todos, a todos. Obrigada, Anselma, pelo convite. Muito bom estar com vocês. Eu sou uma mulher branca, já vou me apresentar. Eu tenho cabelos castanhos escuros, curtos, uso óculos, e aqui ao fundo eu tenho uma sala com alguns quadros, enfim, uma janela. Professora, eu queria começar, perguntando um pouco, para a gente ir abrindo essa discussão, o que caracteriza o assédio moral, Como identificar um caso de assédio moral? Perfeito. Eu acho que é uma questão central, porque a gente vem trabalhando o que é o assédio e o que não é. Então, o assédio moral, sobretudo, é um conjunto de ações reiteradas dirigidas a uma pessoa, que pode ser um servidor, um docente, enfim, docentes são servidores, a um estudante, de modo horizontal, ou também que existe uma hierarquia, e essa pessoa sofre humilhações, exclusões, ela vem sofrendo, enfim, de uma pessoa, de um conjunto de pessoas, de forma sistemática essa violência. Então, a proposta, assim, a ideia, a noção do assédio é essa reiteração, essa forma sistemática de violência em que busca o apagamento daquela pessoa, também uma violência muito invisível, a gente não percebe, muitas vezes a gente não tem como reunir provas, mas existem sim, a gente vem trabalhando como o relato é importante também, já pensando um pouquinho mais em denúncias de assédio, e a universidade, assim como outras instituições, outros âmbitos da sociedade, sofre bastante com isso. Só para remeter um pouco assim, esse estudo do assédio, que eu venho estudando muito as relações de poder, a gente tem vários âmbitos de poder na universidade, por isso que o assédio ele é moral, dirigido a uma pessoa, mas muitas vezes ele tem um caráter institucional, Algum ambiente já está assim, tão adoecido em relação a esse ataque a determinadas pessoas, que muitas vezes são pessoas muito produtivas, muitas vezes são pessoas que chegam, enfim, de outros âmbitos e vêm atuar na universidade através de um concurso, e aí são atacadas por terem uma produtividade, por terem uma disponibilidade, enfim, nem sempre entendendo muito bem essas relações que já estão estabelecidas. Então, essa forma sistemática caracteriza, muitas vezes a gente tem uma situação assim de
uma violência bem esporádica, bem eventual, que não é o assédio, né, xingar uma pessoa, enfim, ofender uma pessoa que sim, é grave, mas não caracteriza o assédio moral. E nós temos também, eu acho que é importante pensar esses mecanismos de que uma omissão é verificada, não só uma omissão, né, um processo de omissão de colegas, e aí colegas dos estudantes ou colegas servidores, em relação a quem está sofrendo o assédio. Essa pessoa pode adoecer, pode chegar ao suicídio também, né, pensando no estágio mais grave, e é importante se solidarizar, ouvir, né, não vitimizar de novo essa pessoa que já vem sofrendo com uma violência contínua, né? Tentar escutar, não reproduzir aquela frase clássica, eu não quero saber de fofoca, vocês que se entendam, né? Isso é bem comum, a gente ouve, então a ideia é difundir e também abrir esse processo de solidariedade, de empatia, né? Discutir cultura da paz também nesse âmbito do assédio, e comunicação não violenta, enfim, uma série de mecanismos que a gente pode ter referente a essa violência e violências correlatas, né? A gente pode pensar também que nós mulheres, né, e pessoas mais velhas, de repente, dentro de um curso de graduação, pessoas negras, pessoas indígenas, né, são, de modo geral, podem ser vítimas mais evidentes dessa violência, mas outras pessoas também podem sofrer, né, e isso a gente verificou. E a gente vem estudando também a partir de dados de pesquisa, né, a proposta, a partir desse ano, uma série de atividades que eu vou relatar daqui a pouquinho, né, para não sobrecarregar, mas a gente vem também trabalhando com dados do ReForShe, do Meninas na Ciência, né, que são projetos bem importantes da universidade, colegas da física, sobretudo, que relataram que em torno de 50%, né, vou colocar esse dado assim mais amplo, de servidoras, servidores, né, e também estudantes sinalizam, né, que já sofreram assédio moral. Então vejam que é bem alarmante, né, é bem preocupante esse dado, então por isso estudar, promover uma ação de conscientização, uma ação educativa nesse sentido. Professora, tu fala, né, tem muito dessa questão tanto do assédio pessoal, tanto desse institucional, né, e a partir desse dado de 50% de servidores, a gente vê que é uma prática muito institucionalizada, né, que é generalizada. Como é que as instituições, né, nesse caso a URGS, né, mas tanto instituições e empresas, podem, o que elas podem fazer para coibir esse tipo de prática, né, para fazer com que o assédio moral seja minimizado, as consequências dele? Excelente, Anselmo. Vamos pensar o seguinte, primeiro a gente precisa falar sobre, né, é preciso identificar a violência para identificar as raízes, né, e o sofrimento, acolher a vítima, ouvir, né, ter uma instância dentro da empresa, enfim, ou das instituições de ensino, né, que é o nosso foco, enfim, universidades públicas, para acolher, para ouvir, para entender o que está acontecendo, né, e minimizar esses efeitos psicológicos, físicos, né, esse adoecimento. Depois é importante ter as instâncias também de apuração, né, antes disso, de apuração de processos, ouvidorias, fortalecer essas ouvidorias, né, essas instâncias que acolhem as denúncias, que fazem um trabalho excelente. Na URGS nós temos um trabalho primoroso, excelente da ouvidoria, com uma equipe muito pequena, mas que acolhe, enfim, 50 mil pessoas na universidade, mais 200 mil pessoas, né, esses são dados bem atuais, então 250 mil pessoas em função do projeto também Saúde com a gente, e que a partir dali, dessas denúncias, encaminham para a apuração. E a apuração, tanto na comissão de ética, no caso da URGS, quanto na corregedoria, vai tomar, enfim, né, vai buscar apurar, buscar provas e chegar, se for o caso, na corregedoria, a uma demissão, né, de um assediador, e no caso da comissão de ética, uma censura ética, que é a sanção mais severa. Mas antes disso, é uma conscientização, é falar sobre, vamos conversar, vamos ver que ambiente nós temos, o que a gente precisa fazer para minimizar processos que já estão cristalizados, né? Há discussões muito importantes já desde, enfim, dos anos 90, né, que se popularizou, né, que se abriam com alguns pesquisadores no âmbito internacional a discussão de assédio moral, sobretudo, mas sexual também é um tema que a gente aborda, e que traz, né, esses mecanismos, quem é o assediador também, né, o assediador, não minimizando, mas quem é essa pessoa inserida num sistema e que replica, que reproduz,
né? Será que existe só uma perversidade, ou será que outros mecanismos estão ali também presentes que viabilizam, né, esse assédio? Que chegam a demissões, né, que chegam, no caso de professores, a um adoecimento que vai reverberar em sala de aula. Pensando que o nosso aluno ele tem que estar acolhido, ele tem que estar bem, né, ele tem que estar motivado para fazer, enfim, o curso, né, tanto na graduação quanto pós-graduação. Há também na universidade, nos sistemas de muita cobrança, né, de produtividade, e isso, de alguma maneira, não deveria, né, reverberar nas relações, mas pode gerar, sim, violência. Então, entender, né, em que âmbito nós estamos, acho que esse é o primeiro passo. E fortalecer essas instâncias e também os coletivos, né, que se mobilizam. Nós nos mobilizamos, né, a partir da capacitação, foi um dos produtos dessa capacitação, e ela começou, assim, só fazendo um recorte. Em 2020, né, eu modestamente encaminhei uma proposta de capacitação para a Edurgs, e numa iniciativa maravilhosa dos colegas da Edurgs, da SUGESP, né, que são pessoas que fazem um trabalho excelente também, enorme na universidade, resolveram reunir instâncias de integridade, de ética, né? Fizemos uma reunião na reitoria, e isso foi, assim, numa sexta-feira, 2020, em março, e na segunda-feira a universidade, né, teve que ser fechada em função da pandemia. Então, naquele ano, foi um ano em que, no meu caso específico, assim, mas isso tem a ver com o processo coletivo, né? Eu passei a atuar na comissão de ética, né, recebi uma portaria, assim, chegou uma portaria para a comissão de ética que eu não conhecia, e nesse trabalho eu pude, né, a partir dos colegas também, me aproximar do Reforchi, do Meninas na Ciência, do NEABI, né, de outras instâncias que estão motivadas a debater temas que envolvem discriminação, e ali em 2021 realizamos a capacitação. Então é um esforço sempre coletivo, né? Eu digo, eu estava no lugar certo na hora certa, né? Encontrando pessoas incríveis que já vinham com essa preocupação, né? Isso não é uma preocupação nova, e conseguimos nos reunir. O produto, né, dessa capacitação foi a criação do Ampare, vinculado ao DEDS, né, nossa alegria também poder estar vinculado ao Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, né, da ProRest, Pró-Reitoria tão importante, né, que faz um trabalho também de excelência na URGS, e a partir também da capacitação, né, fizemos como um produto, era uma proposta minha desde o início ter um produto, né, uma questão bem docente, né, essa minuta da resolução 275, né, ela foi aprovada bem na data que nós comemoramos um ano, né, 25 de novembro de 2022, tivemos a aprovação da resolução. Então, dois movimentos importantes, coletivos, né, que já vem reverberando em outras universidades, o diálogo também está colocado, né, de assédio e de instâncias que estão voltadas para acolhimento, para reparação, né, um tema importante, está na sigla Ampare, outras universidades no país, né, a gente vai fazendo esse diálogo, né, isso já está colocado, movimentos bem importantes. Então, somos um núcleo em torno de 20 pessoas, né, entre servidoras, mais mulheres, né, mas existem colegas, homens também, poucos, e estudantes, né, nesse momento de graduação, mas estudantes de pós-graduação são muito bem-vindos. O Núcleo Ampare, né, ele é um dos passos, né, que a URGS vem dando para enfrentar a questão da assédio moral. E essa questão da resolução 275 do Conselho Universitário, né, ela é muito importante porque ela delimita uma série de normas, né, de enfrentamento do assédio moral. De que forma esse documento, ele sinaliza, assim, um avanço e ele pode nos ajudar a enfrentar o assédio moral dentro da URGS? Perfeito, Anselmo. Isso é uma vitória da URGS, né, no Brasil. Nós temos conhecimento de uma universidade, né, fora a URGS, né, a Unicamp já tem um movimento um pouco mais antigo, graças à pesquisa do professor Eloane, da professora Margarita Barreto, né, que já faleceu, né, a professora Eloane está atuando, e de uma instância também, acredito, ligado à pró-reitoria deles, gestão de pessoas, que tem uma resolução, que tem esse enfrentamento. Então, a URGS dá mais um salto, né, em relação às federais. Há outros movimentos, sim, há movimentos, por exemplo, de implementação de justiça restaurativa nos seus mecanismos nas universidades, e isso acontece na Federal de Pernambuco, né, e nós deveremos ter o colega professor Marcelo
Perisoli deve estar conosco em breve, gente, né, depois eu vou falar da nossa agenda. Então, são movimentos importantes, mas a URGS tem esse pioneirismo, né, tem esse movimento, e de novo, é um coletivo, né, que se mobiliza, encaminhou esse documento para o consumo, a Comissão de Regulação e Legislação, né, não sei se é esse o nome certo, enfim, a CLREG fez um parecer excelente, né, nos chamou também para uma diligência, chamou outras instâncias, né, para a gente debater esse documento, e foi aprovado. Então, tramitou em torno de 1 ano, isso é um salto bem importante. E ela foi denominada, a Resolução 275, como política contra o assédio no âmbito da URGS. E ela é bem didática, né, muito também o resultado desse esforço das pessoas que estavam envolvidas naquele momento lá, na capacitação. Então, ela traz, assim, um primeiro capítulo se debruçando ao assédio moral, exemplos, aí eu vou destacar alguns bem rapidinho, só para a gente trabalhar um pouco o documento, né? Uma das características, impedir a progressão de um colega na promoção, não dirigir a palavra a um colega, isso acontece, os colegas vêm, todo mundo é cumprimentado, menos aquela pessoa, né? A situação tão absurda é essa, né? Não referir nome, excluir essa pessoa de uma lista que é importante para o departamento, para o setor, enfim. Então, assim, a gente tem uma série de definições que estão nesse primeiro capítulo, depois vem um capítulo dedicado ao assédio sexual, né? A gente sabe que ele está tipificado, né? O assédio sexual, a importunação sexual estão tipificadas na lei, mas aqui a gente está trabalhando das questões, né, referentes ao nosso convívio na universidade. Temos também um capítulo, né, já me caminhando para o final, né, violências de gênero, sexualidade e questões étnico-raciais, que são fundamentais de serem enfrentadas, né, nas nossas resoluções, e ter para onde recorrer, né, no momento que a gente precisa sinalizar uma situação de violência. E aí um capítulo de prevenção, enfrentamento e procedimentos a serem adotados, né, sinalizando esse compromisso, né, aqui marcando no artigo 14º, compromisso da administração central da URGS de promover campanhas, assegurar que essas pautas, né, sejam abordadas para todos os servidores e para todos os estudantes, né, quando a gente envolve estudantes terceirizados, a gente está falando do agente público, né, todas as pessoas que estão na URGS, dar publicidade para pesquisas referentes a esse tema, acolher, né, ter espaços de acolhimento para as vítimas, e também valorizar e difundir que existem mecanismos, né, instâncias de apuração também para as denúncias. É importante salientar que a denúncia vai nos trazer dados mais fidedignos, né? Muitas vezes a vítima se considera culpada, né? Eu estou sofrendo assédio porque, né? Não, estou sofrendo assédio porque alguém resolveu fazer uma violência contra mim, né? Vamos partir desse pressuposto, né? E eu preciso ter apoio da universidade, do meu departamento, de colegas, e é buscar isso e fortalecer essas vítimas que chegam, sim, a suicídio, né? Não é um exagero, temos casos aí, enfim. Então, é muito triste, mas se a gente difundir essa discussão e enfrentar de forma coletiva, a gente qualifica as nossas relações na universidade, né? E falar de assédio moral, assédio sexual, é falar de muitas outras discriminações que podem estar correlacionadas, né? Sobre essa questão, né, de falar abertamente, né, o próprio Núcleo Ampare agora está fazendo uma campanha, né, que é Pare, Repare, Ampare, com o propósito de discutir abertamente essa questão do assédio moral, assim, dentro da universidade. Qual é a importância, assim, da gente ter esse espaço para falar sobre isso, né, e de conscientizar tanto estudantes, professores, servidores da URGS sobre esse tema? Perfeito. Então, a campanha Pare, Repare, Ampare, né, foi quase uma brincadeira, assim, da nossa colega que é coordenadora adjunta, né, a Mariana Ates, que é psicóloga, né, é diretora da DPS na URGS, e aí ela teve essa sacada, né, bom, a gente precisa parar, observar, né, porque às vezes a gente está nesse dia a dia tão atribulado, né, nós, enfim, docentes, né, estudantes, servidores técnicos também trabalham exaustivamente, e a gente não para, assim, para observar. A campanha vai percorrer todo esse ano a proposta, as unidades da URGS. Estamos distribuindo tanto cartazes como outros materiais de extrema qualidade gráfica, assim, mérito do Caixola da URGS, né, os colegas, enfim, são meus vizinhos, né, dentro da Fabico, que fizeram, os estudantes, enfim, os colegas fizeram um trabalho maravilhoso, a gente está distribuindo,
e a ideia é fazer pelo menos uma fala mais educativa, trazer elementos, bom, o que é o assédio moral, o que não é, o que é o assédio sexual, né, como é que a gente pode enxergar, minimizar, trabalhar nessa perspectiva. Então, a campanha é uma das ações que a gente tem ao longo desse ano. A gente ainda está fazendo um calendário, mas a demanda tem sido enorme, né? O nosso e-mail, a gente vem recebendo, assim, quase diariamente demanda de, vocês podem vir aqui na unidade, né, enfim, na escola, na faculdade, promover esse debate. E também estamos com outros 2 projetos, né? O Seminário Nacional, que vai acontecer durante um dia, né, dia 24 de maio, já temos essa data reservada no Centro Cultural da URGS, totalmente gratuito, a partir das 8 horas, né, com mesas que vão debater aspectos da resolução e também trazer o exemplo de outras universidades. A gente tem aí apoio da ouvidoria, da corregedoria também, da URGS, Comissão de Ética e o próprio gabinete, né? E também temos um ciclo de debate que deve ocorrer no segundo semestre. O ciclo de debate sempre é online, também para ficar gravado, poder utilizar em aula, são falas de colegas que atuam em justiça restaurativa, né, a discussão do assédio, pesquisadores, e a gente vai começar, já está confirmado, agora vai sair como capacitação, com 2 professores que atuam na CLREG, nessa comissão do consumo, que fizeram parecer, né, que conseguiram conduzir a aprovação da resolução. Então, o Ampare está com uma programação bem intensa, né? A gente está quase não parando durante o dia, durante os dias da semana, mas a ideia é abrir esse debate, que as pessoas, a partir dali, possam construir os seus mecanismos nas unidades, nos setores, que os estudantes também possam se organizar, né? E muitas vezes a gente vê como os estudantes são super organizados, né, nos centros acadêmicos ou em outros âmbitos, e o Ampare sempre vai ser esse núcleo de apoio, né? O nosso site está com muita informação, textos produzidos por nós mesmos, né, e com informações correlatas, textos que podem ser acessados no Lume, em outros repositórios, né? Então, a campanha, eu acho que tem a importância, assim, de vamos instaurar, né, vamos abrir esse debate esse ano, talvez o ano que vem a gente siga chegando nas unidades. As bibliotecas nos interessam muito, deixar marcadores da campanha, que tem um QR Code ali, né, o pessoal coloca o celular, chega no site, porque as bibliotecas é aquela passagem, né, tu vai ali, pega um livro, que marcador interessante, o que é isso? Guarda o marcador, e aí tem essa informação, e pode difundir, enfim, num grupo de amigos, fora da URGS também, né. Então a gente tem, né, essa campanha, né, que pode ajudar, inclusive, a fazer com que pessoas que são vítimas, né, de assédio moral hoje na URGS possam ter acesso a esse mecanismo. Tu pode falar um pouquinho sobre quais são os mecanismos, assim, que a URGS disponibiliza, né? Tu comentou da ouvidoria, mas como é que as pessoas que possam estar achando que estão passando uma situação dessas, o que elas podem fazer, quem elas podem acessar, e caso alguém tenha presenciado alguma cena dessa, não seja de fato a vítima, né, mas tenha presenciando, o que pode fazer também. Tá, perfeito. Então, assim, a gente tem um canal oficial, né, nas instituições públicas federais, que é o Fala BR. Ele está lá também no site do Ampare. O site do Ampare é bem facilzinho, gente, é www.urgs.br/Ampare. Ali a gente tem canais de denúncia, como fazer sua denúncia, mas eu vou explicar, acho que é fundamental, sim, porque às vezes a gente fica muito receosa, né? Eu vou me expor. Não vai se expor, né? Vai fazer a denúncia, vai ficar protegida, ou protegido, enfim, vai chegar na ouvidoria da universidade, que vai desidentificar, fazer um tratamento desses dados e encaminhar para a instância responsável. Por exemplo, se for uma situação... Bom, antes vou explicar, assim, o que precisa, né, para ter uma denúncia. Eu preciso ter um demandado, né, como a gente chama na comissão de ética, uma pessoa, digamos, ou assediadora, um conjunto de pessoas. Eu preciso ter um fato ou um conjunto de fatos, né, narrar esses fatos, e preciso sinalizar onde buscar as provas, né? Então, às vezes, o relato de um colega, de outros colegas, são provas. Então, ficar tranquilo em relação a isso. Tá? Vou fazer essa denúncia na forma em que eu possa continuar mantendo contato com a ouvidoria para saber o andamento desse processo, ou no formato comunicação, que é um formato em que a pessoa que fez essa denúncia não tem como acompanhar.
né? Mas eu acho que é importante, assim, né, deixar uma sugestão, sempre fazer a denúncia de modo que possa manter o contato com a ouvidoria, porque a ouvidoria vai sinalizar, o processo foi encerrado, né, a pessoa vai ter tal sanção, né, isso está tramitando agora num outro âmbito, vai conseguir acompanhar, porque senão passa aquela imagem ruim e equivocada de que as coisas não são encaminhadas, né, aquela ideia de impunidade. Na verdade, a gente tem, de novo, uma ouvidoria de excelência na URGS, né, 2 instâncias de apuração, que é a corregedoria, o antigo NAD, né, também com uma equipe reduzida, mas de excelência, e a comissão de ética, né, que trabalha com o Código de Ética do Servidor Público, e que é formada por voluntários, né, tanto servidores técnicos quanto docentes. Então, são instâncias de apuração e vão chegar a uma sanção. No caso da corregedoria, pode chegar a uma demissão, né, depois de tramitar, e pode chegar também a outros tipos de sanção. A denúncia é totalmente protegida, a pessoa que fez a denúncia pode fazer em relação a algo que ela observou, né, de outra pessoa, e vai ficar totalmente protegida, né, a identidade não vai ser revelada, né? Então, por isso esse cuidado de desidentificar, de fazer o tratamento do que chega, né? Então, é ter essa segurança, é importante sinalizar, é importante, não só como registro de dados, né, não é uma questão de pesquisa apenas, mas para que a pessoa sinta que há mecanismos para punição, para sanção, né, para verificação de ambientes que estão adoecidos. Muitas vezes se faz uma recomendação, por exemplo, na comissão de ética, que é uma sugestão, né, mas que sugere uma reunião conjunta, né, talvez uma reunião com âmbitos de justiça restaurativa que a gente possa fazer, né, a gente vem tentando implementar, esse é mais um estudo, uma pesquisa que a gente vai iniciar esse ano também, então é conseguir tornar aquele ambiente mais saudável, né, e fazer com que a vítima não se sinta desamparada, né, tem o canal Fala BR, né, um botãozinho de denúncia, faz ali o seu relato da forma mais tranquila, né, claro, a pessoa está sofrendo violência, ou pede para um colega fazer esse relato e segue acompanhando, né? Então, existem esses mecanismos na universidade, né? Importante dizer que esse tanto o link do Ampare, né, do site do Ampare, onde tem algumas informações através da própria campanha, né, dos textos produzidos pelo núcleo, tanto esse link para denúncia, né, do FABR vão estar aqui na descrição, assim, do vídeo. Então, quem que está passando uma situação dessas pode acessar esses links, entender um pouco mais, fazer uma denúncia. E também queria pedir, para tu falar um pouquinho mais sobre, né, tu falou que vai ter a Conferência Nacional, enfim, queria falar um pouco sobre essas atividades que o Núcleo está se propondo a fazer agora, né, das campanhas dentro das unidades, como é que está sendo essas atividades e como as unidades podem acessar vocês para poder combinar esse tipo de atividade. A campanha está super bem, né? A gente está feliz porque, às vezes, as pessoas se assustam, né, mas a gente está com um público, assim, em torno de 50 pessoas, né, nas 2 ações iniciais que fizemos, já temos fotos ali no site. Na estação agronômica já era uma conversa que vinha sendo feita com o diretor, era importante falar, sobretudo com assédio sexual, né, era o tema que o diretor lá da estação nos pediu, e tivemos um público muito bom, predominantemente masculino naquele momento, e a primeira pergunta, assim, que nos até fez repensar, enfim, bom, por que vocês vieram aqui inicialmente, né? Aí nós tranquilizamos aquelas pessoas dizendo assim, bom, essa é uma campanha que vai percorrer toda a URGS, a partir também, né, da iniciativa das gerências, da direção, que nos encaminha um e-mail, né, nucleampare@urgs.br, e que nos solicitem, enfim, né, precisamos, gostaríamos, né, seria interessante. E o que a gente sempre sugere é que seja o público mais diverso possível. A diversidade é muito bem-vinda, né? Nos caracteriza. Então, servidores técnicos docentes e estudantes, graduação, pós-graduação e terceirizados, né? Não vamos perder essa atenção, né, a essas pessoas tão importantes que atuam, né, que já é um número bem expressivo, né, de terceirizados na URGS. Então, tem sido muito bom. Depois foi feito um convite do Acolhe Zefid, né, uma iniciativa já do departamento lá da Zefid, não vou saber o nome certinho, né, mas professor André, professora Raquel, a direção lá da Zefid, chamaram
né, a ouvidoria e também a nossa coordenadora adjunta, a Mariana Ates, para uma fala, e era também um auditório cheio, acho que em torno aí, né, também de 40, 50 pessoas, sobretudo estudantes, mas também professores, técnicos, e a receptividade foi muito boa, o debate foi importante, algumas pessoas, assim, muito indignadas com o assédio, né, com essa violência, e essa fala indignada é importante de ser ouvida também, né, da onde que vem isso, né, talvez essa pessoa venha sofrendo, né, ao longo da sua vida, né, essa violência ali, ela precisou falar, desabafar, então a gente vai com muito carinho, com muito cuidado, com muita atenção, acolher, né, ouvir o que as pessoas têm para dizer, né, estudantes, enfim, estudantes de pós-graduação, nessa lógica de cobranças, né, de produtividade, também sofrem bastante, então tem sido muito bom, os cartazes já estão sendo distribuídos, né, semana que vem a gente vai montar um cronograma um pouco mais extensivo, né, já temos várias unidades com cartazes, com marcadores e com folders, e a conversa, né, se forma um pequeno grupo, digamos, né, dentro do núcleo, e se direciona, né, para essas ações. O Seminário Nacional, que aí essa proposta de 24 de maio, né, já temos data, no Centro Cultural, né, um centro que tem uma infraestrutura também de excelência na URGS, gratuito, enfim, a proposta é gravar também as falas, né, utilizar em sala de aula, enfim, é trazer colegas de outras universidades, já temos confirmações, né, ele está fechadinho, então USP, Unicamp, o FPR, né, Federal do Paraná, Federal de Pernambuco também, e a UFSPA, né, nossa colega vizinha, na Universidade Irmã aqui da URGS, deverão estar conosco para tanto debater essas políticas nessas universidades, quanto firmar um pacto, né? Vamos seguir debatendo, vamos aprimorar os nossos mecanismos, né, de enfrentamento e de prevenção, sobretudo, e vamos atuar assim de forma conjunta, né? Então a gente deve também ter uma representação, estamos aí nessa luta, né, Ministério dos Direitos Humanos, os âmbitos aqui também políticos, né, do governo estadual também, no âmbito estadual já temos uma parceria já bem encaminhada, então serão 5 mesas, né, uma mesa institucional e uma mesa final de criação de uma rede, né, de fortalecimento das nossas instâncias também na URGS e desse diálogo com outras universidades, e 2 mesas temáticas, né, sendo a primeira sobre justiça restaurativa, né, que é esse tema que a gente quer aprimorar os estudos, né, com a presença do desembargador Leoberto Brancher, que vem conduzindo esses estudos no Tribunal de Justiça, do professor Marcelo Pelizoli, que é professor lá da Federal de Pernambuco, né, que se dispôs a vir, enfim, também para trazer a experiência dele de pesquisa e também na universidade. E depois teremos uma mesa sobre violência de gênero, e violências étnico-raciais. Aí com a professora Heloísa Buarque de Almeida, que é professora da USP, da rede Não Cala, e a professora Cícera Nunes, do Ceará, né, que vem trazer também experiências sobre questões étnico-raciais naquela universidade. E teremos uma conferência logo na manhã, assim, né, para fechar o primeiro momento do seminário, com a Liz Sobol, né, que é uma professora da UFPR, que vai trazer também enfim, aspectos da sua pesquisa, vai nos provocar a pensar sobre o assédio moral, sobretudo. Tá? Então, esse é o grande evento, a gente está cuidando, assim, com o maior carinho, acompanhando, né, os colegas, enfim, viabilizando a vinda, né, um dia, né, das 8 da manhã às 18 horas, 24 de maio, uma quarta-feira, então a gente está, né, já encaminhando tudo para a realização, e no segundo semestre, a partir de junho, 4 momentos, né, do ciclo de debates, que é oferecido como capacitação, e que tem como proposta trazer pesquisas ou atuação relevante na discussão do assédio, na discussão ética também. A gente vem aproximando, né, o debate sobre ética da alteridade, né, e outros âmbitos do tema da ética. Então, já temos duas pessoas confirmadas, né, o professor João Neto e a professora Ana Paula Costa, Mota Costa, né, vice-diretora do curso de Direito aqui da URGS, que vão, bem no finalzinho de junho, na última semana, última quarta-feira, trazer essa experiência da série REG, essa comissão do consumo, e como foi, né, esse processo de escrita do parecer pela resolução.
Os outros nomes ainda estamos acertando datas, né? Mas, como eu falei, eu acho que é um ano bem importante, assim, a gente vem conversando muito no Ampare, fortalecimento do Ampare, o diálogo do Ampare com outros núcleos e outros coletivos da URGS, né? A gente pode pensar, está bem difundido, o IFCH tem uma comissão, por exemplo, de direitos humanos, que é bem importante, uma Qualia Zefid, um projeto da Zefid, todo o movimento que o curso de Direito tem no SAJU, nos seus GTs, então a ideia é que a gente possa trabalhar de forma conjunta. Já tivemos reuniões também com GTs do SAJU, então o Ampare está nesse movimento de trabalho solidário, né, cooperado, e a campanha acho que é o principal mecanismo, né, para que as pessoas também se fortaleçam, né, nas suas unidades e possam, a partir dali, entender quais são os mecanismos dentro de um ethos, né, de cada unidade, um jeito de ser, um jeito de fazer, né, e tentando, né, ter um ambiente mais saudável possível, né. Professora, eu gostaria, né, de te agradecer muito, né, por trazer essa um pouco mais, né, de informação sobre o Núcleo Ampare da URGS, que abre uma discussão muito importante, né, sobre o assédio moral dentro da nossa universidade. Deixar, né, de reiterar que tanto o site do Ampare, tanto o canal de denúncia vão estar na descrição aqui do vídeo, caso vocês queiram acessar. O Ampare também tem redes sociais. E, né, muito obrigado se quiser comentar um pouquinho, né, sobre as redes de vocês, né, como é que o pessoal pode acessar. Obrigada de novo pelo convite, né, é um prazer estar com vocês, admiro todo o trabalho que vocês fazem. A gente tem também um Instagram, né, o Ampare URGS, está lá, @AmpareURGS. O site eu acho que está mais completinho, então é mais fácil de nos achar, né, que eu já falei, e vai estar aqui na descrição. E temos também um canal do YouTube, né, com as palestras, enfim, do ciclo de debates do ano passado, 22, né, e estarão também, tanto assim o resultado do seminário agora de 24 de maio, quanto, né, o ciclo que vai acontecer no segundo semestre. Então, a gente está à disposição, o nosso e-mail está à disposição, todo dia a gente acessa, não se preocupem, a gente dá retorno, às vezes demora um pouquinho, desculpa, está em aula, né, está na correria, mas a gente dá um retorno. E, enfim, eu acho que estamos à disposição para pensar juntos, né, para aprimorar esse debate e para ter um ambiente realmente que a nossa convivência seja o melhor para todos nós, né?